um homossexual. Ah, pai não tem importância, para que figura de pai, para que figura de mãe, daqui a pouco eu digo mais alguma coisa. Mas só para você se colocar. A questão de uma criança ser criada é mais fundamental do que o determinismo genético. Homossexualismo, de maneira abrangente, é uma questão de condicionamento. Essa é uma outra verdade. O homossexualismo masculino ou feminino é um homem ou uma mulher por determinação genética com orientação homossexual de preferência aprendida. Você ouviu bem essa declaração? O homossexualismo masculino ou feminino é um homem ou uma mulher. Um homem ou uma mulher por determinação genética com orientação homossexual por preferência aprendida. A prova que homossexualismo, a senhora deputada aí no Congresso que gosta de defender, a senhora que já gosta, não vou dizer o nome aqui que eu não vou dar mole para ninguém, mas a senhora deputada que gosta de defender isso e que quer ser candidata a um cargo maior, a prova que homossexualismo não é determinismo biológico, que o homossexual pode mudar e ter preferência heterossexual. Essa é a prova. Se fosse um determinismo biológico, o homossexual jamais seria capaz de ter preferência heterossexual. Agora escuta aqui pesquisa feita nos Estados Unidos. Pesquisa, lá não é brincadeira, não tem dinheiro por debaixo dos panos, pesquisa séria. 82% das lésbicas e 66% dos gays já disseram que se apaixonaram por alguém do sexo oposto. 85% das lésbicas e 54% dos gays, depois de adulto, tiveram relações sexuais com o sexo oposto. Agora escute uma outra declaração. Eu fico bobo como é que eu vejo psicólogo, sociólogo defender uma pouca vergonha dessa. O ser humano tem uma tríade do ser. O ser humano é um ser psico-bio-social. Vamos ver se o homossexualismo se enquadra nisso. Psico-bio-social. Essa aqui é a tríade do ser. Vamos lá. Psico. Tá bom. Vamos supor que o camarada tem uma cabeça tão boa que não perturbe ele não tem complexo de culpa. Isso não é verdade. Vai nos centros de psicologia aplicada e você vai ver os homossexuais perturbados mentalmente, psicologicamente. E há um grande índice de suicídio por uma questão de identidade. Mas vamos lá. Vamos supor que o camarada tem a cabeça tão boa que ele é mesmo e ele não se sente incomodado com nada. Passou na primeira. Bio. Acabou aí a história. Biologicamente, só existe macho e fêmea. A anatomia sexual do macho é diferente da anatomia sexual da fêmea. Biologicamente não passa. Ah, o ser humano é um ser psicobiosocial. Socialmente. Socialmente? A sociedade rejeita. A sociedade rejeita, vamos deixar de hipocrisia. De vez em quando eu vejo uns camaradas na televisão, deixa de ser fariseu hipócrita. Eu quero ver o teu filho ser homossexual. Uma meia dúzia de libertinos que aparecem em programas de televisão, e aí a sociedade fica com medo de ser contra, para não ficar fora de moda. Afinal, isso é moderno. Isso é o moderno. Uma informação falsa do GLS é o grupo de leis, lésbicas e simpatizantes. Informação mentirosa. Eles dizem que a sociedade tem 10% de homossexuais. Mentira. Eles falam isso para poder pressionar a sociedade, pressionar deputado. Pesquisa. Pesquisa comprovada. Escuta essa. 2,3% de homens entre 20 e 39 anos dizem ter relação com pessoas
do mesmo sexo. E 1,1 desses 2,3 dizem ser exclusivamente gays. Que maioria é essa? Que 10% batatolina, conversa fiada? É minoria da minoria e da minoria. Essa que é a verdade. Eu quis primeiro dar um panorama, irmãos, lá dentro dos conceitos da ciência sobre essa questão de homossexualidade, que há muita informação mentirosa. É jogada para poder a sociedade engolir. Cientificamente não é determinismo biológico. Cientificamente não tem nada disso. É muito mais uma questão de condicionamento. E a prova é que nas nações onde não há essa liberdade, pouca vergonha de aparecer homossexual em televisão, homossexual em capa de revista, o índice do homossexualismo é muito menor do que nas nações liberalizantes. Isso é provado. O que a Bíblia tem a ver, pastor, com a homossexualidade? É aqui que eu gosto. É aqui que o negócio fica bom. Porque a Bíblia, ela não é um livro de terceira categoria, e a ciência jamais pode contradizer uma verdade científica da Bíblia. Verdades científicas de 10 anos atrás não são mais hoje, mas todas as verdades científicas da Bíblia, de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 1.500, 1.900 anos, 2.500 anos, todas as verdades científicas da Bíblia jamais foram derrubadas, porque Deus é o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas. Jamais. A Bíblia condena a prática homossexual. A rejeição bíblica da homossexualidade está claramente na criação. A Bíblia fala em Gênesis 1, 26 e 27, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Ele fez macho e fêmea para o homem se casar com uma mulher e serem uma só carne e constituírem uma família. Deus não fez uma sociedade de bissexuais nem de andrógenos. Deus fez macho e fêmea, relação heterossexual e constituição da família. Está aqui. Essas três coisas. Eu uma vez estive num debate na televisão com o chefão do movimento gay no Brasil. E aí ele disse assim: mas pastor, Deus é amor. Jesus ama todos. Não tem nada de Jesus contra o homossexual. Eu falei: tu não conhece nada de Bíblia, rapaz. Fica na tua. Tu está citando coisa que tu não sabe, rapaz. Jesus ratificou o princípio da criação em Mateus capítulo 19, versículo 4 e 5. Que desde o princípio, Jesus falando, criou macho e fêmea. Deixará o homem seu pai e a sua mulher, deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. O homem deixa seu pai e sua mãe para se unir a uma mulher, não é a outro homem não. Jesus ratificou a lei moral de Deus no Antigo Testamento e no Novo para esse assunto. É a mesma. É a mesma. Uma outra coisa que eles gostam de dizer, e esse camarada no debate disse: não, essa questão homossexual que o senhor está falando aí de Deus ser contra, foi apenas no passado, foi temporal. Está por fora de Bíblia. Tudo aquilo que é temporal na Bíblia está determinado. Por exemplo, o cerimonial da lei mosaica, ele foi só no Antigo Testamento. No Novo foi rescindido. Mas a questão do homossexualismo é condenada no Antigo Testamento e é condenada no Novo Testamento. Ela é condenada nesses dois níveis, tanto no Antigo, tanto no Novo. A questão, irmãos, é que o retrato da criação traz características e propósitos da criatura. O homem não é fruto do acaso, e nem de mutações, e nem de evolução de espécie. O homem, compreendendo o ser masculino e feminino, é a coroa da criação de Deus. Deus tem um propósito com o homem, Deus tem um propósito com a mulher. Não é nada obra do acaso.